Bel Esporte, boa noite, Cláudio Novelli aqui, fundador e presidente da Combrax. Tivemos a nossa última entrevista com o vice-presidente da Confederação Brasileira, o grande Christian Thier, uma live muito bacana, uma entrevista muito top. E hoje a gente dá continuidade, vamos para a live número 2 com o nosso amigo Rafa Andrade, lá de Brasília, que já está online aqui. Então, fala Juan, tudo bem? Vai ter live com o Juan também aqui. Clica na câmera aí, doutor. Doutor Rafa. Opa! O doutor Rafa clica na câmera e me chama que eu já abro a live contigo, doutor. Bora? Vamos conversar com esse grande atleta lá de Brasília que tá fazendo história. Vai hospedar o evento também lá do Sul-Americano do Campeonato Brasileiro esse ano. Vamos que vamos, gente. Pode mandar suas perguntas aqui na caixinha. Já vamos abrir a live aqui com. Vamos lá. Boa noite. Entrou? Fala, meu amigo, tudo bom? Como é que tá, Rafa? Boa noite, meu amigo. Tudo na paz, graças a Deus. Maravilha, cara, tudo certinho. Como é que tá o clima aí em Brasília com a chegada do Campeonato Brasileiro e Sul-Americano? O clima aqui está de ansiedade, né? A galera está bem ansiosa. O Hum. clima mesmo aqui deu uma amenizada, estava bem quente aqui há uma semana atrás, agora deu uma esfriada boa aqui. O clima está bem tranquilo, uma chuvinha e todo mundo aqui treinando forte para mês que vem, está todo mundo bem preparado. Ah, maravilha, meu. Tá muito seco o ar por aí, Rafa? Não, agora tá melhor. Agora deu uma amenizada, estava bem seco, estava castigando, estava bem complicado para treinar, tava bem complicado, mas agora deu uma amenizada boa. Tá dando uma chuvinha, de manhã tá bem fresquinho, agora tá tudo Legal. mais tranquilo. Show de bola, meu amigo. Bom, live dos carecas, né, cara? Começou a primeira com o Cris, agora com o Rafa e vamos que vamos. Doutor, me diz uma coisa, cara. Antes de aparecer Kettlebell na sua vida, quem era o Rafael Andrade? Conta aí pra gente, por favor. Pô, legal, vamos lá. Primeiro, obrigado aí pelo convite, Cláudio. É um prazer muito grande poder fazer parte dessa família Querobel Esporte Brasil. Eu me sinto muito honrado, eu e minha família, nós estamos muito felizes, né, com tudo que a gente tem vivido no Querobel. Mas vamos lá, antes de eu entrar, né, de cabeça aí no Querobel Esporte, eu tenho uma vida toda dentro do esporte, né? Você sabe, muitas pessoas sabem, eu sou um ex-atleta de futebol profissional, Uhum. trabalhei profissionalmente aí em futebol por 19 anos, né? E Legal. dentro da preparação física no futebol, assim, já caminhando para o final da minha carreira, ali para 2013, eu conheci a ferramenta, né, o Querobel dentro da preparação física. Eu tive Certo. um preparador físico, ele é aí de São Paulo, hoje ele é treinador, você deve conhecer, é o Sandro Sargentini, né, Conheço. na época que eu jogava no Bragantino. Ele tinha trabalhado no Corinthians e aí ele chegou no Bragantino com uma metodologia de preparação física, de trabalho, totalmente diferente do que eu já tinha visto e todos os atletas também. Né? Ele optava pela preparação nossa, de parte de fortalecimento. Eu uso o termo redução de risco de se lesionar. Ele não levava os atletas para a máquina. E a gente achou bem assim, vou ser sincero, no início, todo mundo ficou bem assim, desconfiado, porque a gente estava sempre acostumado, antes do treino, passar ali nas máquinas, fazer aquele Uhum. trabalhinho muscular e ir para o campo. E aí ele veio com essa metodologia. A gente treinava por muitas vezes descalço, fazia parte de mobilidade. Hoje eu entendo bem o que ele fazia. Mobilidade, controle motor, as ativações, os exercícios com borrachinha. E ele usava o kettlebell para a gente fazer o windmill, cara. Lógico, era um Legal. padrão, era um padrão que os atletas a gente não estava acostumado, então no início ali foi bem complicado, a gente conseguiu entender a importância do movimento no quadril e não na coluna.
Mas, enfim, Uhum. aos poucos a gente foi pegando e ali foi o primeiro contato que eu tive com a ferramenta, né? A partir disso, ainda quando eu jogava, eu comecei a fazer educação física e para eu acelerar o processo, né? Para eu não esperar eu me formar para fazer cursos, eu comecei a fazer cursos ainda fazendo educação física e já me especializando na área que eu queria atuar, né, que era essa área de reduzir o risco de lesão dos atletas. Eu tive muitas lesões na minha carreira de futebol. Eu tive Uhum. desde cirurgia de joelho, hérnia de disco, enfim, luxação no ombro. E aí eu fui fazer uma certificação, que eram 4 módulos na época, e um dos módulos ele era voltado para o LPO. E aí, Certo. esse módulo do LPO, a gente começou a fazer exercícios com o Kettlebell, e o Kettlebell era o Kettlebell Pro Grade. Até então eu só conhecia o Cast Iron. E aí eu vi o Certo. quanto o Pro Grade era interessante em questão de conforto, padronizados, enfim. E aí ali naquele momento eu já comecei a me interessar muito pela ferramenta. Isso E aí daí aos poucos eu era que ano, mais ou menos, você lembra? aí já era 2016 para 17. Legal. É isso mesmo. Eu já estava finalizando o curso de educação física. E aí eu me formei, enfim. E aí eu fui, parei de jogar em 2018, abril de 2018, e eu já tinha meu projeto de montar o meu centro de treinamento, né? Que aí a minha ideia era essa, fazer educação física ainda quando eu jogava, para quando eu parasse, eu já estava preparado para parar. Então eu parei Certo. já sabendo o que eu queria fazer. E aí eu já estava com o meu projeto para abrir o meu centro de treinamento em outubro. E aí, em setembro, o Christian veio dar um curso de Querobel aqui em Brasília. Só que eu não conhecia o Querobel Esporte. O Uhum. Nedian, que é nosso amigo aqui de Brasília, eu já Outro conheci ele careca. pelas redes sociais, outro careca. Eu entrei em contato com ele, enfim, e fui fazer o curso, sem conhecimento nenhum que era um esporte. Cheguei lá, Uhum. todas as peças padronizadas, eu achei interessante. E aí o Christian começou, né, a ministrar o curso, falando toda a história do Querobel, tal, tudo aquilo que quem já fez a certificação aí em Querobel Esporte sabe o quanto é importante a gente entender toda essa história, né? E aí caramba, eu acabei de encerrar uma carreira de atleta e está vindo uma nova possibilidade de eu ser um atleta. Enfim, falei, deixa eu passar pelo processo do curso, vamos vivenciar isso aqui. Cara, e aquilo ali foi sensacional para mim, sabe? Eu podendo ver toda a parte de aprendizagem do Querobel, todo o conhecimento do Christian ali em 2 dias, a gente saiu dali com muito conhecimento e eu me dediquei muito, sabe, Cláudio? Eu sempre fui daquele cara, se eu estou aqui, eu vou me dedicar porque isso aqui vai fazer a diferença. Em algum momento, isso aqui eu vou poder ajudar alguém com isso que eu estou aprendendo. E no final do curso, teve aquela prova prática, né? No final, a prova teórica e Uhum. prática. E no final do curso, todo mundo ali bem feliz. O Christian perguntou se alguém queria falar alguma coisa. E aí eu lembro que eu falei, cara, obrigado. Acabei de ver uma possibilidade de continuar sendo atleta. Porque geralmente quando o atleta ele Legal. finaliza uma carreira, cara, é complicado lidar com esse término da carreira. Por mais que às vezes o cara tenha tido uma carreira vitoriosa, a minha carreira dentro do futebol eu não tenho nada a reclamar. Eu vivi dentro do futebol o que Deus tinha para mim dentro do futebol. Muitas vezes, às vezes meus amigos falam: "Pô, Rafa, tu tinha que ter chegado em clubes maiores, o nível que você jogava". Eu falei, cara, o que eu tinha que jogar, o nível que eu joguei foi aquilo ali. Eu aprendi o que tinha que aprender para hoje eu poder passar para as pessoas que me cercam. Enfim, e aí finalizamos a certificação e no dia seguinte eu inaugurei meu estúdio. E aí eu já, Legal. e aí eu tinha poucos kettlebells, eu tinha alguns aqueles kettlebells do Cash Iron plastificado e no dia seguinte eu já encomendei algumas peças do Kettlebell Prograde. Pro Grade, né? Então eles chegaram, eu lembro que foram peças de 8, 10, 12, 14, uma de 16 e uma de 20. Eu já tinha Uhum. trabalhado em um estúdio que tinha essas mesmas peças, então eu só trouxe para
minha realidade essas peças. E aí eu fui treinando, mas assim, só olhando, né, vocês treinando, vocês que eu já acompanhavam, vocês que já tinham bastante experiência, já estavam aí na caminhada, eu olhando vocês, indo ali e pegando umas dicas com o Christian, enfim. E aí veio a pandemia. E aí Uhum. você vai se recordar, muitos amigos que estão aqui vão se recordar, na pandemia me deu um estalo de criar um grupo, né, no WhatsApp com profissionais de educação física de todo o Brasil, onde eu consegui ter um grupo com mais de 150 profissionais, onde a gente se reunia Legal. toda terça e quinta à noite, e eu Uhum. convidava grandes referências no Querobel para a gente treinar. Então eu convidava a galera do hardstyle, convidava a galera do Querobel Esporte, porque eu sempre caminhei nessas duas áreas. E aí foi Uhum. legal, você deu aula, muita gente, a Nicole deu aula, que eu Ah, vi é que ela está aqui. mesmo, dei aula. É, É mesmo, cara. você deu aula, eu lembro que. E aí eu convidei o Jefferson Lobo, e aí Uhum. ele ministrou aula, ao final ele me convidou. Ele falou, Rafa, você tem uma boa movimentação, vamos treinar o Quero Esporte. Aí eu falei, pô, vamos. E aí ele começou a me mandar as planilhas, e aí começou a ter os campeonatos online, né? Muito campeonato online. E aí eu comecei a ter um bom desempenho no biathlon, com 16 quilos. Eu fazia, né, Legal. o jerk e o snatch. Comecei a ganhar alguns títulos, enfim. E o primeiro campeonato que eu disputei foi um triatlon, que a galera lá do Rio Grande do Sul organizou, e eu fiquei em quinto lugar, meu primeiro campeonato. Eu falei, caramba, legal. E eu comecei a pegar muito gosto e me dedicar de verdade. Eu lembro que eu treinava sozinho aqui no play aqui do meu prédio. Pessoas passavam, olhavam, cara, esse cara é maluco, jogando esses pesos para Uhum. cima aí. Já E a passei pandemia comendo por isso. solto. E ali foi um momento muito legal. E hoje eu fico muito feliz porque, através daquele grupo, muitos conheceram a ferramenta. E hoje nós temos atletas de Querobel Esporte por causa daquele grupo. Hoje Que bacana, cara. eu tenho colegas que são atletas do Jefferson também, que começaram naquele grupo. E ali começou a minha caminhada. Né? E aí passou a pandemia, veio o primeiro campeonato presencial, que foi aí em São Paulo, lá na ENAC, né? ENIAC. ENIAC, Uhum. ENIAC, onde É eu o que eu fui. organizei aqui também. Você que organizou, eu competi no biatlon com 20 quilos, eu estava ainda no processo ali de chegar a competir no Sul-Americano, onde eu conheci pessoalmente todos vocês, foi uma troca muito legal, né, onde eu vi a união que a galera tem, a energia, isso me contagiou muito e foi uma das coisas que eu mais me apeguei, né, porque assim, o futebol ele é muito legal, eu fiz muitas amizades, mas o futebol envolve muita coisa que você acaba perdendo amigos, pessoas que você considerava por causa do meio. Né? Foi uma das Uhum. coisas que me fez parar cedo, porque eu já não aturava mais algumas situações. E no Querobel eu não vejo isso. E quando tem algum tipo de situaçãozinha, a gente senta, conversa, e a amizade ela sempre tem prevalecido. E eu gostaria que isso perdurasse aí por muito tempo, né? Deus E te ouça, cara. Que eu brilho. tenho certeza que o quanto depender de nós, isso vai continuar. Né? Então, e aí depois daquilo, eu comecei a competir com a carga de 24 quilos, onde eu consegui índice para o Mundial e eu consegui disputar o meu primeiro Mundial em 2023 na Hungria, fiquei em quinto colocado, foi uma Legal. experiência assim, incrível. E durante todo esse processo, eu comentava em todos os campeonatos com a Roberta, né, e com o Christian, né, cara? Porque eu sempre via a Júlia, e via o Luquinha, e via a Roberta, o Christian, aí via você, a Ana, via a galera com a família, eu falava, cara, eu tenho um sonho de um dia poder estar com a minha família também, né? E Uhum. aí eu lembro que lá em Porto Alegre, a Júlia subiu na plataforma e eu encostei assim e fiquei emocionado vendo ela competindo. Aí a Roberta encostou em mim e falou assim: Rafa, a hora da sua família vai chegar. E para mim foi muito gratificante ano passado em Santiago eu poder assistir minha filha e minha esposa competirem na minha plataforma, a Tamara vindo junto com a gente. E aí
a Júlia se tornando atleta da seleção brasileira, ganhando um vice-campeonato mundial. A Então, Júlia assim, para mim, arrebentou, hein? A Júlia não é nem para mim isso promessa, já é não, a realidade, a Julinha. então para mim isso não tem preço. A minha gratidão ao Querobel, aos amigos que eu tenho, por sempre estarem ali dando força, servindo de exemplo. Então, assim, agora para mim é um caminho sem volta, né? Então, tudo que eu puder entregar, tudo que eu puder fazer para que essa modalidade, para que as pessoas entendam o quanto isso une as pessoas, o quanto isso é bom, não só pela vida, agora eu sou um atleta, mas o quanto que traz, né, de qualidade de vida para as pessoas, né? Então, eu sempre torço para que todos possam vivenciar isso. E até ano passado eu era sozinho aqui em Brasília e hoje eu tenho um time com 18 atletas. Então Que isso para legal. mim é muito legal e a maioria deles vão estar competindo. E aí a gente vira amigo, treinador, é, marido, pai, treinador, e você sabe o que é isso. Então para mim é muito gratificante poder fazer parte dessa desse meu pouco tempo, mas já fazer parte da história aqui do Querobel Esporte aqui no Brasil. Tá com tudo e não tá prosa, cara. Porque, olha, você vê, dá para sentir que você transborda essa energia, que você realmente gosta da coisa, porque eu só te fiz uma pergunta, só até agora. Você soltou o verbo aí, cara. Isso é legal demais, cara. E é bacana ver, né, gente com gás chegando, é bacana ver as energias se renovando. E tem algumas coisas que você falou assim que me pegaram bem, né? Então você fala assim, pô, eu vi uma oportunidade de continuar sendo atleta. Tá cheio de ex-atleta de vários esportes no Kettlebell. Então tem o Scubs, que foi atleta de basquete, a gente tinha o Takayama, que foi atleta de judô, tem cara que foi atleta de powerlifting, a gente tem ex-atleta de Gil. Então tem um monte de ex-atletas de alguma coisa que encontram dentro do Kettlebell Sport não só um ambiente amigável, mas eu digo que um esporte que é gentil com as nossas articulações, Sim. né? Então eu sou um ex-atleta de luta também, né? Eu comecei, meu primeiro esporte na vida foi bicicross, eu achava que era muito violento, eu larguei e fui lutar karatê, né? Aí, tomei cada. Me quebrei inteiro no bicicross, quebrei costela, quebrei mão, tipo, fratura exposta. Foi uma maravilha. Daí eu fui pro karatê, que era mais tranquilo, e foram as artes marciais que me levaram até o Kettlebell, especificamente até o Kettlebell Sport, né? E é muito legal. Também quando você fala a questão do Sandro Sargentin, que eu conheci pessoalmente aqui em São Paulo, no primeiro curso que eu fiz de Kettlebell, né? Foi um curso de hardstyle, ele estava lá, a gente se trombou, se conheceu, a gente se falava por WhatsApp, trocava muita informação. E daí o lance de você ter falado que o Sandro treinava fora de máquina, com o pé no chão e tudo mais, foi interessante. Tem um livro que foi escrito pelo Antônio Gaiarsa em 1979. Gaiarsa é um cara autodidata e ele é um antropólogo. Ele escreveu esse livro chamado Futebol 2001. Tá? Se a Ana estiver me ouvindo, eu vou pedir para ela pegar, que tá em cima do meu armário aqui do escritório. Nesse livro, Rafa, ele fala o seguinte, em 1979, não faz sentido você treinar o atleta de futebol, a parte física em máquinas, sendo que o movimento dele é livre e tridimensional. E se a gente continuar treinando o kettlebell, treinando o atleta de futebol do jeito que a gente está treinando hoje, a gente vai perder a hegemonia do futebol mundial. Isso daí em 1979, né? O nome do livro é Futebol 2001. Então ele estava fazendo uma referência para um negócio 30 anos à frente. E a gente sabe o 7-1 que a gente tomou, entre outros grandes deslizes aí, a gente sabe o nível que está a preparação física do futebol na Europa, o nível que está aqui na América Latina, é outro esporte praticamente, né? É muito diferente o negócio, é muito diferente, cara. E eu já venho vendo a preparação física utilizando LPO, utilizando movimentação livre há muito tempo. Eu lembro de anos atrás que eu estava como mestre de cerimônia e moderador de um congresso, de estar com o pessoal que trabalha no Palmeiras lá, e eles estavam fazendo trabalho com LPO, com carga leve, para trabalhar potência, né? E os resultados que eles estavam tendo eram muito bacanas, eles estavam com dificuldade de ver alguma coisa em relação à acelerometria, o quanto que gerava de potência e tudo, mas
foi bem legal. E atletas de judô que eu tenho visto da seleção brasileira, tem um amigo que é analista de dados de alto desempenho do clube Atlético Paulistano, já foi do Pinheiros, então eu vou dizer que mais da metade da seleção brasileira de judô em algum momento já passou na mão dele, e o cara tirou a galera das máquinas de musculação e botou kettlebell na mão, né? E assim, mesmo ele não tendo um conhecimento aprofundado com o kettlebell, o pouco que ele faz dá muita diferença. Então, eu sempre falo que o kettlebell é um canivete suíço para o preparador físico, né? E você vê, você utilizou no futebol, eu vim de uma arte marcial de trocação, que tinha em pé, chão, faca, revólver, espada e tudo mais, judô, e toda hora o kettlebell tá aparecendo, cara. Então, para mim, kettlebell é o futuro da preparação física do mundo e é uma ferramenta tão antiga, né? A turma ainda fala que treinamento clássico é musculação, para mim, desculpa, a musculação apareceu com máquinas do jeito que é no final dos anos 70, né? Com a explosão do método do John Wilder, que treinava que nem treinava o Schwarzenegger, né? Ele explorava comercialmente a imagem do Schwarzenegger, né? Pelo que a gente vê nos depoimentos aí. E o kettlebell tá aí, só o esporte já desde 1800 e bolinha, né? Já tem quase 150 anos o esporte. E o kettlebell em si é uma ferramenta milenar. Então, se tem alguma coisa para ser chamada de tradicional, para mim é treinamento com peso livre e o kettlebell tá dentro desse negócio aí, né? E a gente vê na preparação física de grandes atletas, né? Essa ferramenta, o kettlebell. E assim, eu peguei algumas fases do treinamento dentro da minha carreira, né? Então, quando eu comecei, a gente corria no Flamengo, eram toda segunda-feira uma volta na Lagoa Rodrigo de Freitas. Para quem conhece a Caraca. Lagoa, então o Léo lá do Rio sabe muito bem o que eu estou falando. Você chega de um lado, você olha do outro lado e fala, não vou conseguir chegar lá. Então toda segunda-feira a gente tinha que fazer essa corrida longa. E ao longo do tempo isso foi acabando, né? Aí depois vieram os tiros de 1.000. Aí chegava segunda-feira, era tiro de 1.000. Ou então alguns clubes era 8 quilômetros na areia. E aí isso foi evoluindo justamente em cima desse livro que você viu. Não fazia sentido você correr 8 quilômetros para Uhum. jogar um esporte onde os tiros são curtos, enfim, toda essa questão da parte ali dentro do jogo e essa questão do treinamento em máquina. Então, assim, em algum momento pode ser que o atleta ele vá fazer a máquina seja funcional para ele. Sim, ele está, de repente, voltando de uma lesão, Sim. está com alguma situação que, para ele não perder o trabalho muscular, ele vai ali na máquina. Ok, mas o trabalho principal ele precisa ser feito de forma que vá atender às necessidades, às demandas que o esporte ele precisa, né? Então, o Sandro veio nesse ano aí e abriu assim o leque aí conversando com ele. Depois a gente tem amizade até hoje. Hoje ele é treinador, não é mais preparador físico, mas é um cara que também ele é amigo do Thiago Passos. Começou com o Querobel com o Thiago Passos lá atrás. Os cursos que eu fiz de Querobel Hardstyle foram bastante. Sempre se falava no Thiago Passos, né, e no Sandro também. Mas enfim, o Querobel está aí para ajudar os atletas de forma fantástica. Bacana, cara. Bom, Rafael, eu acho que você falou praticamente tudo, cara. E me diz como é que tá os preparativos aí pro sul-americano, pro brasileiro. O que você está precisando? O que a gente pode fazer para ajudar? Tá, o pessoal tá tirando sarro aqui, falando que ó, Sandy, Rafa, o boleiro do Kettlebell. O Léo Melo falando que o Sandy largou a sapatilha de ponta para mergulhar no Kettlebell. O Cara, Edi assim, Fabrício falando que os carecas vão dominar o mundo. Vou entrevistar toda essa máfia aí, viu? Léo Melo, tá? Edi, quero te entrevistar também. Sandy já tá com entrevista marcada. Priscila Beck, lá da Bahia, que entrou também, já tá com pô, entrevista marcada. Nick, tá todo mundo com. Então cara, a Aninha então não achou o aqui, tudo bem. eu lembro que lá em Santiago, né, eu já sempre tive essa questão de trazer um campeonato sul-americano aqui muito claro, assim, sabe, dentro do meu Uhum. coração, na minha mente. Sempre conversei muito sobre isso aqui com a Rosane. E lá com o Christian a gente conversava direto, com o próprio Léo também conversava.
E lá em Santiago a gente teve a oportunidade, eu lembro, lá, que a gente foi jantar e você me chamou e falou, Rafa, como é que é a situação lá? E a gente conversou e quando foi para a votação lá, que saiu o Brasil, eu fiquei muito feliz. E ali eu já comecei a visualizar tudo que eu queria que fosse aqui em Brasília. Sempre foi muito disso, de visualizar tudo que eu tenho na minha vida, que vai acontecer. E aí, só que no meio disso tinha o Mundial, né? E aí o Mundial eu já não ia mais sozinho para o Mundial. Já tinha a Uhum. Júlia para ir, a Tamara para ir e a Rosane, né? Então foi muito bacana, até uma história muito legal. A Rosane, ela tinha um medo assim de avião, né? Ela sempre teve, uns 9 anos atrás começou um trauma e aí começou esse processo. E aí vai, não vai? E a gente colocou, entregou nas mãos de Deus para que se tivesse a vontade dele acontecesse. E aí acabou que ela ganhou a passagem, cara. Olha que legal. Esse medo que ela tinha acabou, esse medo dela acabou e foi muito legal. Eu até falei para ela, pô, não faz sentido eu estar lá no Mundial com a Júlia e você não estar. E deu tudo certo, ela pôde ir. E ali ela conheceu todo mundo ali, a gente ficou mais próximo de todo mundo. E aí, voltando de lá, a gente começou a preparar o campeonato aqui, né? Então, eu já comecei atrás de patrocínio, da Secretaria de Esporte, que está dando um apoio aqui, né? A Secretaria de Esporte com o local, com alguma coisa de estrutura. Nós já temos alguns patrocinadores, né? E sempre trocando uma ideia com vocês que já têm mais experiência, para que tudo pudesse caminhar bem. Eu sabia que não seria fácil você organizar um campeonato desse tamanho, com tantos atletas que nós temos aqui. Então, ontem eu vi o Christian falando, vai ser o campeonato com mais atletas até agora. Então, eu preciso entregar o melhor que nós temos aqui, tudo que eu consegui aqui de melhor para atender vocês, que vocês possam se sentir em casa. Tenho certeza que eu estou buscando tudo que de melhor, né? Já fiz uma parceria com um hotel, né? Já consegui os patrocinadores aí para ajudar alguma coisa. Estamos fechando agora com a parte da transmissão, né? O local já está o local, mas a gente está organizando para que atenda melhor os atletas, né? Enfim, está chegando, né? As coisas já estão bem caminhadas e eu tenho certeza que vai ser um grande campeonato, onde a gente vai unir cada vez mais forças. Para quem sabe, é um sonho que a gente tem, né? Assim, é um sonho e eu tenho certeza que isso vai acontecer, né? Que a gente possa trazer um mundial para o Brasil em 2026. Eu já estou visualizando 2026. Eu já estou visualizando isso, né? E correndo atrás, buscando parte de documentação. Estou sempre em contato aí com o Cláudio para que a gente consiga alguma coisa que venha do governo, mas a gente precisa de documentação para a gente conseguir emenda. Mas esse campeonato sul-americano aqui vai ser um pontapé inicial aqui em Brasília, para que as pessoas aqui possam conhecer mais ainda. A gente teve a oportunidade de ir numa feira aqui, que é a maior feira do Centro-Oeste, que é o Brasília Capital Fitness. Muitas pessoas se interessaram. Tive a oportunidade de ir na Bandeirantes aqui, a Globo fez uma matéria. Então as coisas estão caminhando, né? E eu tenho certeza que agora em novembro a gente vai dar um grande passo aí para grandes coisas que estão por vir aí no Quero Esporte no Brasil. Maravilha, Fá. Pô, show de bola. Olha, é por gente que nem você que dá vontade de continuar, cara, porque, assim, tá à frente da confederação é uma posição exaustiva. Tá o Cris, que acabou de entrar aí, que é nosso vice-presidente, é o cara que é o manager da seleção brasileira, é o vice-presidente da WKSF Internacional, né? É o presidente aqui de toda a região da América Latina, sabe que não é fácil, né? Então a gente tem bastante demanda e eu tenho tido algumas conversas com a turma à frente das federações que é justamente para ajudar a descentralizar o comando e ajudar
que cada localidade consiga crescer de uma forma mais independente, que a gente possa, com a expertise que a gente tem, dar alguma orientação, que a gente possa organizar calendário, que a gente possa ah, auxiliar no sentido até de fornecer texto de lei para alguns municípios que não têm legislação para Bolsa Atleta. Aqui mesmo em São Paulo não tem, Aqui é sabe, só legislação para Bolsa Atleta. esporte olímpico aqui em Brasília. Só atleta olímpico tem direito. Então, aí cada município é de um jeito, cidade grande é mais difícil de você conseguir do que cidade pequena, porque você tem um distanciamento maior dos políticos da cidade, então aqui para conseguir falar com o secretário de esportes é muito difícil. Eu lembro em Foz do Iguaçu, onde meu pai mora, num dia eu tive uma reunião que eu estava sentado com o presidente da Itaipu, saí de lá, fui conversar com o presidente do sindicato de hoteleiro e de restaurante, saí de lá, fui conversar com o secretário de segurança pública, saí de lá, fui conversar com o vereador. Então eu consigo montar um campeonato de grande porte hoje com mais facilidade em Foz do Iguaçu, que eu não moro, está 1.100 quilômetros daqui, do que aqui em São Paulo hoje. Olha que loucura, tá? E apareceram outras possibilidades também aqui em cidades vizinhas, como Indaiatuba, que é uma cidade que tem muita infraestrutura, tem uma atuação do CREF de São Paulo muito forte e tal. Então, assim, a disputa para se montar um campeonato mundial aqui no Brasil entre cidades vai ser uma coisa interessante, tá? Porque tem, óbvio, que todo mundo quer se coçar para fazer, mas eu digo que Brasília tem tudo para levar a maioria dos votos, porque tem uma posição geográfica privilegiada, tá no centro do país, então é mais fácil para todo mundo chegar em Brasília. E a gente está vendo a entrega que você está fazendo, o know-how que você está crescendo. A gente tá vendo você ficar careca de trabalhar aí, né? A gente está vendo, né, que sem querer fazer uma piadinha ruim, mas já fazendo, porque a gente está vendo a tua entrega, né? A gente tá vendo quanto que você se dedica. Então, com certeza, a gente tem um braço de organização muito confiável em Brasília e tendo possibilidade, por que não? Né? Por que não? Então, o Cris e eu, a gente começou a ter conversa sobre Mundial 2 anos atrás já, a gente falava em 2027 para 2028. E de repente as coisas acontecem um pouco mais rápido, quem sabe 2026, né? Mas é questão de se colocar uma conversa bem à frente, tem que bater com períodos políticos aqui dentro do Brasil, né? Então a gente tem que estar no meio de administração de prefeituras e tudo mais, porque é um jogo de peças que a gente tem que encaixar, mas é viável. Né? É possível a gente ter um Mundial aqui no Brasil, sim. E Rafa, você está indo por um caminho que eu gosto, que é expandir o esporte, crescer o esporte. Eu tenho uma missão pessoal que eu quero tornar o Brasil a maior seleção do mundo. Eu Vi você enfio, falando ontem e eu falei, cara, o que ele precisar, eu tô junto. eu enfiei na cabeça que o Brasil tem que ter 600 atletas na seleção, cara. Eu faço. Vai ter que, vai ter que ser 6 dias de evento só para dar conta de atender os brasileiros, ou eles que limitem as categorias ali também, porque vai ser. Eu digo isso, falar assim, o pessoal não tem que ter medo de competir no Mundial, tem que ter medo de competir no Brasil, que nem o pessoal tem medo de competir no judô no Japão. Né? Fala assim, Mundial de Judô, tudo bem, vai competir lá, universitário, no Japão, que é ali que o bicho pega. E se der tudo certo, a gente vai ter um fomento muito grande a partir do final do ano que vem, que é quando a gente tem 2 anos de CNPJ e começa a conseguir rodar os projetos de captação de recurso, né? Aí é para formação de atleta, de árbitro, de técnico, de treinador, formação de centro de treinamento, custeio de evento, custeio de passagem, de alimentação, de treino. Aí Aí o negócio cresce. Aí o E negócio assim, cresce. aqui em Brasília, o Ministério aqui do Esporte, a Secretaria de Esporte, né, tem muito ex-atleta. Basquete, Uhum. vôlei, por exemplo. O, o, o Atisson, ele é secretário nacional do futebol. Ele falou, Rafa, eu não consigo direcionar nada para outro esporte, para futebol. Mas ele conhece pessoas que ajudam. Tá entendendo? Então, quando eu fui conversar com o ministro do esporte, eu conheci a Lisiane, que ela é ex-atleta do basquete. E ela Uhum. já me mostrou algumas coisas.
eu pude conversar com a assessora da Leila, que é a Roberta, a Roberta não, Ricarda, que foi atleta de vôlei. Ela também me mostrou muitas coisas que eles já estão ali dentro, então eles sabem, questão de documentação. Ó, isso aqui tem que ter essa documentação aqui. A partir disso, cara, para eles, o valor que a gente precisa para organizar um campeonato, para eles é pouco demais. Quando eu falei em valores lá, pô, eles chegaram a falar só isso. Eu falei, cara, então assim, a gente organizando tudo, né, com a expertise que vocês têm, com a dedicação que nós temos, né, com a vontade de fazer o negócio acontecer, as coisas acontecem, sabe? Então eu estou muito motivado, estou muito empenhado. Você sabe que o que precisar de mim para o esporte crescer cada vez mais e tiver o meu alcance, e até se não tiver, a gente dá um jeito, né? E eu espero que a gente só venha crescer e que essa delegação aí chegue rápido, né? Esse número de atletas aí que você tanto almeja e que eu acredito que a galera que está na frente aí, a galera que está chegando também tem isso em mente. Bacana. Vamos que vamos. Vai para quais provas, bonitão? Vai pegar um biatlon? O que vai ser agora no Sul-Americano? Eu ia fazer o Militares Net, né? Que eu estava treinando, estava me sentindo muito bem. Né? A primeira prova que eu fiz com o catarinense lá online, eu fiz 249 repetições e assim, bem tranquilo. Só que como eu fui pro Elite na meia do Jerk, meia maratona de Jerk, eu fui pro Elite, eu não posso fazer uma prova, né, com 24 amadora maratona. Então vou fazer o Snatch clássico, tive que mudar toda a preparação, assim, vou fazer o Snatch clássico, 10 minutos, e manter a meia maratona de Jerk, né, 32 quilos Elite. Legal. Achei que nunca fosse chegar na carga Elite, mas consegui chegar aí, consegui um bom número lá no Mundial. Tive uns imprevistos lá que eu até serviu de experiência, né? Você, quando a competição num palco e você fica nas plataformas das extremidades, eu não tinha me atentado nisso. Na Hungria eu fiquei na plataforma 4, então foi tranquilo, bem no meio. Ficou eu e Guto um do lado do outro. Agora no Mundial eu fiquei na plataforma 8. Então eu estava treinando a Pace 20 com 24, já tinha feito 600 repetições aqui de preparação e fui com isso em mente, porque eu sabia que o meu adversário que estava ali comigo, eu precisava fazer algumas repetições na frente dele, porque ele era mais leve que eu. Então, no coeficiente, eu precisava recuperar isso. Eu tinha visto certo. A prova dele, um cara que virou amigo, ele é querido por todos nós, o português, ele é querido por todos nós, cara, um cara fantástico. E aí, nessa prova, eu comecei a prova, só que assim, eu comecei a tomar uns nocautes que eu não estava entendendo. E eu olhava para a árbitra e ela falava que eu não estava estabilizando. E aí eu fui perceber. Eu cravava o movimento, só que só tinha atleta acima de 87 quilos. Só tinha cara muito pesado. Então, quando eles batiam o calcanhar no segundo dip, as ondulações iam para as extremidades, igual na piscina. Então, pum. Então, eu cravava o movimento, sem eu sentir, meu braço balançava, quando eu descia, ela me dava no rep. Eu tomei 21 nocautes. Eu nunca tinha tomado um, pô. Caramba! E é uma falha organizada. E aí o que eu tive que fazer? Baixar meu pace para não ficar tomando no rep. Então acabou que assim, e aí aquilo abala ali na hora, tu fica abalado, tu fala, pô, nunca tinha tomado um no rep e tô tomando. E você sentindo o que tava fazendo, e aí eu olhava pro lado, o húngaro que tava do meu lado não tomava nenhum no rep, e eu olhava o movimento dele e falava, não é possível. Enfim, eu desconectei de tudo, concentrei aqui na minha prova, no meu momento ali, e falei, vamos para cima. E aí fui ali no meu ritmo ali, e aí ainda consegui ficar em segundo colocado. E aí eu me senti bem, conversei com o Jefferson, que é meu treinador, Jefferson Lobo, e falei, cara, acho que já dá para ir pro 32 quilos, né? Então eu tenho treinado bem, tenho me sentido
bem nos treinamentos. É uma carga que quem trabalha com essa carga sabe que é, é complicado, Ela é mas, divertida. mas vamos para cima, vamos firme aí. E a galera aqui também tá bem motivada do meu time aqui. A Júlia vai para 3 provas, Rosane, minha esposa, vai para 2 provas, vão em busca de índice aí. Meus atletas, a grande maioria deles vão para busca de índice também. Só tem uma atleta que ela vai só para o brasileiro, mas tem atletas que vão para o brasileiro e para o sul-americano. Né? E aí a gente também espera uma delegação legal aqui em Brasília para que a gente possa trazer novos atletas. Né? Então a gente está divulgando bem o esporte aqui para que a gente consiga novos atletas aí, para quem sabe no ano que vem já começar a competir também. Legal. Escuta, você está em que faixa de peso para 10 e para prova longa? Tá 87 ou 87 mais? 95 mais no snatch, 10 25 mais, e tá? 87 mais na meia maratona. Tá. Então tá. Então você ganhou de mim no Catarinense, no Military Snatch, que eu tava com peso alto. Eu tô descendo o peso para competir até 87. Eu fiz 239, mas inclusive eu fiquei em terceiro, tá? Mas no regional aqui eu já subi a marca, eu fui para 257 já, né? Assim, Saindo o Militarisnet, deu para ele tem uma brincar. particularidade, assim, para mim, é a questão da gente acelerar o pace. Por exemplo, eu sou um cara muito alto, meu braço é muito comprido, então, assim, um Tô no pace, mesmo barco. você também, então, um pace aí de, sei lá, 21, 25, 22, né? 21, 22 eu acho até que é mais, agora um pace aí de 24, 25, eu fico com medo de qual árbitro eu vou pegar e se ele vai ser muito rigoroso com a questão das estabilizações, entendeu? Então, o Militaresnet me dava essa sensação de se eu aumentar muito o pace, pode ser que ele ache que eu não estou estabilizando muito, parando muito, fazendo uma parada bem consistente aqui em cima. Mas, enfim, eu estava me sentindo muito confortável no Militaresnet, mas teve essa situação e eu tive que optar. E aí, como eu Uhum. gosto muito do Jerk, me sinto confortável, eu optei em ir na minha maratona de Jerk, até pensando num todo de pontuação para a delegação, né? Acho que a categoria elite a gente consegue pontuar um pouco mais. Então eu pensei em tudo isso e vou para buscar o índice. O que vier a mais que isso vai ser lucro. Né? Então, e no SNET vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar, porque eu tive que mudar toda a preparação junto com o Jefferson, mas vamos ver o que vai dar. Eu gosto muito do SNET, eu acho que eu já melhorei bastante, evolui bem aí na minha movimentação com o SNET, mas ainda preciso pegar um timezinho de maior conforto depois dos 3 minutos. Então, é até treino, né? Vocês que já estão aí na caminhada há bastante tempo, sabem como que é. E é isso, é o processo que a gente tem que passar. Não dá para chegar no propósito sem antes passar pelo processo. Isso daí. Você nunca vai ter o desempenho antes de colocar muito em empenho, né? O empenho sempre vai vir antes. Agora sim, só para passar uma informação aqui para a turma, é o seguinte: pensando sempre em competir como seleção brasileira, é mais interessante ter mais atletas na elite do que atleta amador ou veterano. Então, os homens indo para a carga de 32 e as mulheres nas cargas de 20 ou 24, dependendo da prova. É mais interessante para a seleção brasileira, tá? Então, o que que acontece? O Cris está colocando aqui, em relação ao Military Snatch, por ser uma prova nova, a gente precisa ver como é que vai ser a questão em avaliação de arbitragem. Vai ser um belo de um teste, tá? E assim, é uma prova nova. Aqui, eu não sei se o Cris já fez esse cálculo percentual, mas aqui no regional, 20% das provas foram militares net, né? 20 e poucos, 22% das provas. Quer dizer, é uma prova que veio
para ser extremamente disputado. Então vai ter muito atleta de Military Snatch aqui no Brasil. Porque a turma que vinha fazendo meia hora de Snatch, né, tinha eu, tinha o W, tinha o Neto, não lembro quem mais estava, mas eu lembro que no Sul ali tinha muita gente. Essa turma toda já migrou para o Military Snatch. Né, e você tem outros atletas que já estão competindo. Então a gente tem o Eduardo Prado, que pegou vice-campeonato mundial elite É, agora. No... falar, ele pegou vice porque a arbitragem dele não foi tão rigorosa com a dele foi rigorosa e a do ucraniano não tanto. É, Então, eu vi eu a vi prova, ele. conversei com ele depois e realmente Ele fez 235, né? Que deu, ele ainda pedindo, entrando com recurso, que eu acho que ele tinha recebido 232, e o ucraniano fez 237. Eu vi umas trocas ali do ucraniano também, assim, bem estranhos, né? E até a gente conversou alguma coisa sobre você poder entrar pedindo recurso para a prova do outro atleta, para poder ser rearbitrada, que você só pode pedir recurso para a sua, né? É uma coisa que a gente pode conversar lá para frente também, uma outra possibilidade que a gente tem. E tem muito atleta que ficava desconfortável no snatch 10, porque se sustentar 5 minutos de snatch num braço só é uma paulada, mas no militar snatch, mesmo sendo um pouco mais de tempo, mas com múltipla troca, fica uma prova bem mais tranquila em questões de conforto de gripe, em questões de resistência de antebraço e tudo mais. Aí o que vai mandar é força e fôlego, né? Então, assim, é uma prova que realmente foi muito bem acertado de ter sido colocada no Mundial, né? E eu acredito que é uma prova que vai dar umas baitas, umas disputas muito estava legais. animadaço, eu estava animadaço para ir no Militares mas tá tudo certo. É, a Paty Mello está falando assim, olha aí, o robô para arbitragem está sendo necessário em vários campeonatos. Já existe, Paty, algumas inteligências artificiais, faz um bom tempo que o Arseny Jernakov desenvolveu uma, acho que já faz uns 4 ou 5 anos, mas ele ainda dava alguns erros, né? A questão da inteligência artificial para arbitrar você tem uma pronta resposta, é só isso, né? Então, o time de captação de dados, de leitura e saída de feedback hoje é uma coisa muito grande. Mas não vai demorar muito, isso dá para ser imediato. Se a gente, se a Eu gente até medo pensar de falar. se a gente pensar naqueles videogames tipo Xbox, esses aí que tem aquela, aqueles joguinhos de dança, você tem que fazer o Uhum. movimento igual para ganhar o ponto. Né? Eu sei disso porque a Rosane ela era viciada nisso. Quando a gente jogou em Minas, cara, eu saía para treinar, ela estava jogando esse negócio, eu voltava, ela estava jogando isso. Então, para você validar o ponto na dança, você tinha que fazer o movimento igual. Daqui a pouco vai ser assim. Já vão ter um padrão. E é muito louco, porque isso daí foi tema do meu estudo dentro da biomecânica. Eu não sei se você sabe, mas eu gosto bastante de inteligência artificial. Eu tenho um artigo publicado em revista A1 internacional, tudo mais, falando sobre lógica fuzzy, que é exatamente isso. É o quanto que o movimento é normal para ele ser considerado ok. Né? Então, junta uma questão de aprendizagem de máquina, então a gente tem que ter um banco de dados com vários atletas sendo analisados para a inteligência artificial entender, ó, isso é normal. Então, porque eu fazendo snatch sou uma coisa, você é outra, o Neto é outra, o Edu Prado é outra, sabe, o Arsene Jernakov é outra, o Edi é outra, o Christian é outra, o Leonel é outra, a Patrícia Mello é outra, o Léo Mello só que todos são válidos. Então, assim, você tem que ter um banco de dados monstro para a inteligência artificial entender, olha, tudo isso daqui está numa faixa de normalidade, porque senão vai dar mais erro e mais discrepância do que qualquer outra coisa. Então você tem uma fase de ensinar o robô, ensinar a máquina para depois botar ele validado para trabalhar. É isso que demora, só fazer a captação de dados, tá? Mas é muito viável, muito simples e assim, na velocidade que estão andando as inteligências artificiais, eu acho que não vai demorar muito não, Rafa, tá? Eu comentei com o Cris já isso, eu já tinha falado com a Paty também, eu estou criando uma inteligência artificial para resolver o problema das inscrições, que a gente tem muito erro em inscrição, e depois tem que ficar ali conferindo praticamente uma por uma para ver se está tudo certo, porque a gente usa o formulário Google, daí a pessoa pula a carga da prova, não acha a prova que quer fazer, passa batido para cima e para baixo, tem um monte de informação para ler, esquece de colocar o peso corporal, erra a categoria de peso corporal, que mistura 10 minutos com 12 ou 30. Então tem um monte de erro. Então eu criei um robozinho com aí um pente fino do Cris. A gente vai soltar uma versão para testar já no sul-americano,
tá? A gente vai colocar o robozinho lá para funcionar. Eu pensei em mudar o nome dele. Eu falei ontem pro Cris que eu apelidei ele de Robel, né? O robô do Kettlebell. Eu tô pensando em usar um outro nome que eu falei que se eu tivesse um filho, ele ia ser o Kettlebellson, né? Eu tô pensando em chamar o robô de Kettlebellson agora. Tá? Então pode ser que o Kettlebellson seja um robô para começar a ajudar a gente, mas a tendência é essa, cara, é incutir tecnologia no esporte, por que não o Brasil sair na frente com isso, tá? A gente criou, inclusive, a comissão científica de Kettlebell, está ligado com o meu grupo de estudo de doutorado, né, dentro do CPA-QV, o Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida. O meu orientador de doutorado, lá, o Guanes, topou encabeçar um projeto guarda-chuva com a gente embaixo, né? E o JP está nesse grupo também, já fizemos pesquisas, a gente já coletou dados, tá para sair alguns 4 ou 5 artigos aí falando sobre biomecânica, sobre inteligência artificial Ele vai estar específico aqui, para né? o Kettlebell, tá? Ele vai estar aqui coletando dados. Desculpa, diga. Ele vai estar aqui no campeonato Vai, coletando dados. Falei com ele. vai fazer coleta e tudo mais, tá? O que é muito louco é que é o seguinte, a WKSF Internacional tem uma comissão científica, né? É o Sergei Gedmanenko, é deles, eu não lembro quem é o terceiro membro, o segundo é a Abigail Johnston, né? E eu conheço a Abigail, conheço o Sergei pessoalmente, né? E eu fui falar com eles, eu falei, o que vocês estão fazendo em termos de pesquisa? E a resposta foi, diz aí o que você está fazendo que a gente te ajuda. Eles não estão fazendo nada, tá, hoje. Tá? Então, assim, não tem ninguém fora do Brasil fazendo pesquisa até onde eu sei. Talvez alguns núcleos específicos não ligados a federações, ao esporte propriamente dito, talvez tenham realmente atletas isolados dentro de um programa de pós-graduação e tal, tá? Mas ligado com confederação e tudo mais, até onde eu sei, tem o Brasil. Então, é mais uma coisa que a gente está na ponta, tá? Mais essa aí também. Então, para a galera que curte, é um negócio bacana, né? E eu convido para quem tiver interesse em participar da parte acadêmica dos estudos de Kettlebell Sport, porque tem uma coisa que é muito ruim, que a gente não tem referência nenhuma, e tem uma coisa ótima, que a gente vai criar todas as referências. É uma briga. Cara, a gente É teve briga de agora, coisa. a gente teve agora no sábado, nós fomos convidados para apresentar o Kettlebell Sport numa feira de um colégio aqui em Brasília. Nós ficamos lá pela manhã e foi muito. Eu não vi esse rapaz, ele conversou com a Rosane, com a minha esposa. Ele parou e começou a falar, usar termos assim que o cara tá falando. O cara é um professor de física e ele começou a falar, ó, se ele não faz esse movimento, esse peso não chega aqui, então isso aí que eles estão fazendo é física pura. Eu Sim. amo isso aqui porque é física pura. E começou a dar tipo uma aula de física. Eu não estava perto na hora, então se eu tivesse, eu ia pegar o contato desse cara e já ia começar a trocar uma ideia com ele para trazer informações e de repente colocar trazer informações para colocar dentro do quando eu vou ministrar um curso, levar mais conhecimento, levar essa parte. Eu achei muito bacana quando ela me contou, que eu falei, pô, olha que interessante, um físico conseguindo ver coisas que a gente já fala quando vai ministrar o curso, mas poucas coisas assim, mas um cara que é professor conseguiu olhar para o movimento E e trazer ver, né? para viver. É, eu conto sempre uma história que é assim, quando eu estava entrando no Kettlebell Sport, eu comecei a conhecer os treinadores da Europa, né? O primeiro que eu conheci foi o Arseny Jernakov e tal. Eu vi que a conversa era sempre biomecânica, e biomecânica é física aplicada ao movimento, né? Então, biomecânica humana ao movimento humano. E eu perguntei, porque eu via que só tinha engenheiro, o Arsene mesmo é engenheiro naval, pós-graduado, pós-doutorado em armas antissubmarinas, né? O bicho ele é major reformado do exército russo e tal. E eu comecei a conversar com ele e falei, cara, mas só tem engenheiro, né? Vários atletas são engenheiros e tem muito treinador engenheiro, né? Cadê os professores de educação física? Por que vocês só falam de biomecânica? Ele falou, olha, biomecânica, qualquer ajuste que você fizer dá resultado na hora. Fisiologia é a mesma desde os anos 70, cara. E eu tenho 3 livrões aqui do Beringer, né, falando sobre bioquímica, que é a base da fisiologia que a gente estuda aqui no Brasil. São 4 volumes, né? Um fala sobre catabolismo, outro sobre anabolismo, outro sobre
micronutrientes, né, então vitaminas principalmente, e o outro fala só sobre proteínas, né. Cara, a única coisa que tem de 1976, que é o ano que eu nasci, para cá, que não tem naqueles livros, é AKT e mTOR, que são duas Não proteínas era que nem estão na. envolvidas no processo de hipertrofia, que ninguém sabe direito como é que funciona. Foi isso que mudou, né. A biomecânica, você fala para o cara mudar o jeito de segurar a peça, muda o movimento dele, né. E eu acabei indo para o doutorado em biomecânica por conta do kettlebell. Foi isso que acabou acontecendo. A pergunta era, por que tem algumas vezes que eu vou treinar e eu estouro a pele, e tem outras vezes que eu vou treinar e não estouro a pele, tá? Essa foi a pergunta inicial. Daí a gente estava desenvolvendo uma luva com nanoreceptores para que a gente pudesse, num óculos de realidade virtual, enxergar a interface entre a mão e o kettlebell. Só que não tinha tecnologia nisso no Brasil, tinha tecnologia na Alemanha, só que eu precisava falar alemão fluente. Para isso, e meu alemão não passa do equivalente ao The Books on the Table, então não deu para ir, né? Daí a gente simplificou o projeto, daí não dava tempo para fazer. Daí a gente simplificou mais o projeto e o comitê de ética não aprovou, porque daí a gente queria estudar a variação do projeto com privação de sono de até 48 horas e consumo de álcool até um determinado nível, né? Ou álcool ou sono. Né? Do sono a gente estava com um bando de militar que ia ser obrigado a ficar acordado. Né? Do álcool eu tinha que distribuir senha porque todo mundo queria participar. É igual quando eu jogava, todo mundo queria cair no doping, pô, pra ficar tomando cerveja. E, e foi isso, né, sabe? Então, a biomecânica toda que eu estudei é física, cara. É pura física. E hoje, sempre que eu vou explicar kettlebell sport, sempre que eu vou explicar a justificativa, sempre que eu vou falar a diferença de fitness para esporte, eu explico com mecânica, né? E às vezes a turma do hard, né, fica brava comigo que eu falo assim, ó, o esporte, ele é mais eficiente que o fitness ou que o hard. O pessoal fala, não, você está falando que é melhor. Eu falo, não, cara, eu estou falando eficiência, estou falando gasto de energia para fazer a mesma tarefa, tirar do ombro e colocar para cima. Se você quer que seja pouco eficiente, você está indo para o lado fitness. Ok, você vai gastar um monte de caloria em pouco tempo. Quando você está falando de ser muito eficiente, é gastar o mínimo possível de energia para fazer a mesma tarefa, você vai para o esporte, você engaja o corpo inteiro. Tá? E esse questionamento surgiu para mim a primeira vez, Rafa, desculpa que eu estou tomando tempo da tua entrevista. Tá? Nada. No meu primeiro curso que eu fiz, lá em 2009, 2010, também, de hardstyle, que era a única coisa que tinha aqui, né? Ah, então, 2014, quem trouxe o Arsênio Jarnakov para o Brasil fui eu, por conta de ficar questionando. Eu sei que eu já tinha o Luciano Oliveira na SMI já trabalhando com o Guirevoy Sport, mas era fechado lá em Fortaleza. Não sabia até então da existência dele, fui saber anos depois, tá? E eu cheguei assim e falei, escuta, eu vejo com muita dificuldade na época em YouTube, a gente está falando em 2010, era muito diferente a internet do que é hoje, os caras ali levantando dois kettlebells de 32, 170 vezes. Como é que a gente está sofrendo para levantar 20 vezes aqui um kettlebell de 16? Está dando, em média, 3.500 a 4.000% de diferença. E a resposta que eu tive do professor falou, pô, isso daí é droga que os caras usam. Eu falei, porra, então espera agora, meu irmão, porque 4.000% de diferença, Pô, cara, sabe, você treinando muita. pra caramba, 2% de diferença já é muito, eu até aceito, tá? Até 5%, vou colocar 100%, mas 3.500 a 4.000%, mas nem com exoesqueleto, Não. né? E aí vem toda aquela história da entrevista de ontem com o Cris ali pra gente chegar até onde a gente chegou, que hoje a gente faz uns números que eram inimagináveis, né? O teste CKT1 do Cotter, que a gente sofria horrores para fazer, de vez em quando eu uso de aquecimento aqui, né? É. Só dou uma sofrida nos agachamentos, só porque é brabo, né? Fazer o agachamento segurando o kettlebell aqui na frente, mas hoje está muito tranquilo, cara. Então, não adianta a pessoa brigar com a gente, tem que brigar com o Isaac Newton. Ele já morreu, entendeu? Então vai brigar com a lei da gravidade. Então não tem jeito, né? Não tem jeito, cara. Ainda vou escrever um livro, Biomecânica do Kettlebell, ainda, agora eu vou escrever, eu vou usar essas entrevistas todas aqui sendo devidamente acopladas, aí, plotadas, né? Inteligência artificial para a gente lançar o livro 10 anos de Kettlebell Sport no Brasil. Se eu conseguir fazer as inteligências rodarem direitinho, aí em Brasília já vai estar pronto o livro. Né? Ó, aí sim. Aí, Vamos ver se dá certo. vamos ver. Pô, É mas isso aí. muito legal, cara. É muito legal. Kettlebell
de suas histórias, de suas possibilidades, né? Lógico que vai ter sempre a galera de um lado, do outro, que vai questionar, mas é na prática que você vê, pô, realmente. Eu também fui do hardstyle muito tempo, já ministrei, meu primeiro curso que eu ministrei de kettlebell foi um curso de kettlebell hardstyle básico, Eu né? também. Tinham 28 pessoas dentro de um box de CrossFit, foi maravilhoso, saiu todo mundo de lá e eu estava há alguns meses do meu primeiro sul-americano de kettlebell Que legal. sport. Então eu praticava os dois. E era engraçado que a galera falava assim: Rafa, como é que você consegue fazer um treino de hardstyle? Você faz um treino e no outro dia você faz. Como é que você consegue virar essa chave assim? Neural. Treinando, É, treinando. mas dá uma Como é que você consegue misturada, relaxar né? num treino e ficar fazendo contração no outro? Né? Porque os protocolos do hardstyle, cara, o Dan John tem uns protocolos, né? Os caras têm uns protocolos que são. Eu fiz um desafio uma vez aqui com a galera do estúdio aqui. A Creuza, se estiver aí, ela pode até dar um joinha aí que ela fez. E são 10 mil swings em um mês, pô, Já do passei por essa hardstyle. também. Já Né? passei por isso. Então é bem puxado o treino. São 500 swings por treino, treinando todos os dias, 2.500 swings por semana. O seu condicionamento físico vai lá em cima. Então, assim, uma coisa vai completando a outra. Né? Uma coisa que às vezes eu falo, pô, no futebol, se o preparador físico, quem trabalha ali com a parte de transição do atleta do departamento médico para o campo, se o cara consegue dominar o kettlebell, eu não tenho por que ficar levando esse atleta para bicicleta, levando esse atleta para esteira. Eu uso o kettlebell para ele melhorar a parte aeróbia dele. Eu ensino o kettlebell. Às vezes o cara está voltando de um processo de reabilitação ali de joelho, onde ele ainda não consegue fazer uma flexão total do joelho, uma extensão total, às vezes, do joelho. Eu coloco ele para fazer um swing independente, dependendo, eu boto ele fazer um swing mais fluido, boto ele fazer um swing mais tenso, para melhorar o condicionamento dele, para quando ele voltar para o campo, a parte cardiovascular dele já está mais treinada. Então, do que ficar ali naquele negócio na bike, às vezes o cara não pode ir para a esteira. Então, às vezes o cara chega para treinar, eu tô com uma dor no joelho, tô com uma dor no tornozelo. Ah, então não treina não. O cara perde um dia na semana, faz a diferença no jogo. Eu falo isso porque eu sei que faz. E na cabeça do atleta faz. A gente tem uma prova daqui a uma semana. Se eu fico 2 dias sem treinar, chega na prova, se você lembra daquele dia que você não treinou, você fala, cara, isso vai fazer falta para mim. Então, aquele dia que o cara fica parado, você bota ele para fazer 20, 10 minutos, 30 minutos de swingzinho ali, ó, bem tranquilo, para o cara trabalhar essa parte dele. Então, eu vejo muito isso, só que ao mesmo tempo, como chegar a isso dentro dos clubes de futebol tem um certo vai ser um certo bem trabalhoso. Eu tive a oportunidade de trabalhar agora na preparação física de um time aqui em Brasília como auxiliar para ver se ainda batia alguma coisa aqui dentro em relação ao futebol, né? E não é mais para mim, justamente também porque eu vejo essa barreira, às vezes o atleta, sabe, aquele costume do atleta, isso aqui tá bom, isso aqui, aí você fica. Aí, às vezes, o dirigente não abraça a causa, não, para que Era aí que eu isso? ia tocar, É isso, cara, dirigente. entendeu? O dirigente, às vezes, quem tá mais ali acima de você, não, vamos continuar com isso aqui, que sempre deu certo. Não, cara, pô, vamos devagarzinho, trazendo isso aqui, ó, coisas novas, vamos evoluindo aqui. E aí eu optei também por não continuar assim trabalhando futebol, porque o futebol ele suga muito, né, a tua vida, você perde vida com a família, final de semana não existe feriado, não existe nada. Então eu prefiro ter mais qualidade de vida com a minha família, hoje eu tenho tempo, hoje eu posso estar aqui essa hora e elas estão aqui acompanhando, estão aqui vendo. Se fosse qualquer outro, se eu estivesse no futebol nessa hora, de repente eu já teria que estar dormindo para no dia seguinte acordar muito cedo, enfim. Mas
eu vejo muito o Querobel dentro do futebol, mas as pessoas precisam abrir a cabeça para levar e estudar a ferramenta. É. Eu ia falar uma história de cartolagem aqui, porque eu fui professor na graduação de um goleiro de um time de Campinas, não vou dar nomes, e ele tinha um treinador de goleiros muito bom, o cara aplicava os treinos fosfagênicos, treino de potência, treino curto, que o goleiro tem que fazer. Treino de 20 minutos, treino de 15 minutos, era isso. E o cara chegava em tudo quanto era bola. Pulava um baita no salto vertical, um baita no salto horizontal e tal. E esse cara acabou sendo mandado embora, colocaram um outro treinador de goleiro que começou a botar ele para correr junto com o lateral, né? E aí o cara começou a não chegar em bola, não conseguia mais fazer as saídas da área, começou a perder altura, distância de salto e tal. Ele chegou pro treinador e falou: "Se desculpa, mas olha, não quero interferir no seu trabalho, porque eu tô começando a estudar educação física e tal, mas eu tô perdendo rendimento. Eu acho que esse treino não é para mim, o treinador fazendo um negócio que era bem mais curto, tal, tô terminando o treino pingando, no dia seguinte chego todo dolorido aqui, exausto, né? E tô começando tá passando bola que nunca passou, né?" E falou que o cara virou para ele e falou assim: eu sei que tá errado. Só que o Cartola falou assim: ó, patrocinador tá pagando para ver o cara suar para burro. Então você vai ter que suar e eu tenho que pagar a feira porque eu tenho 3 filhos. Então, desculpa, eu sei que tá errado, mas eu tô fazendo o que o dirigente tá mandando, né? Então, a gente sabe que tem uma mentalidade muito engessada, e não é só aqui no Brasil, tem em vários lugares, né? Eu passei Vê uma ordem por uma, de uma para baixo. eu passei por uma situação parecida, Cláudio. Já no final, no último clube que eu joguei, aqui em Brasília, no Gama, eu já tinha formado em educação física e já tinha feito milhares de cursos de treinamento físico específico para atleta, enfim. Cheguei no Gama, a comissão técnica que estava lá, eu não conhecia nenhum deles. Conhecia o auxiliar da preparação física. E no meu primeiro dia de treino, eu estava 3 meses sem treinar. 3 meses parado. Eu não queria mais jogar futebol e eu tive essa proposta. Eu cheguei lá, primeiro dia de treino, me deram aquela máscara e mandaram eu dar um tiro de 1000. No Eu falei, ventilômetro. ok, eu sou funcionário do clube, fui lá. Então, geralmente, o tiro de 1000 para zagueiro, 3,50, 4,10 no máximo. 3 voltas no campo. Eu fiz em 7 minutos de alguma coisa. Nossa. Mas, mas eu fiz de propósito. Eu fui no Ah, tá. trote. Eu fui no trote. O preparador físico falou: o que aconteceu esse tempo? Eu falei, professor, vamos começar de novo. Prazer, meu nome é Rafael, eu sou zagueiro. Eu estou há 3 meses parado, eu assinei meu contrato hoje e o senhor não me perguntou nada, simplesmente mandou eu dar 3 tiros de 1000 e a probabilidade de eu me lesionar, se eu fosse nesse ritmo aí, seria grande. Eu já sou um jogador experiente, eu já tenho 35 anos. Ele, mas ninguém me falou. Eu falei, mas o senhor não me perguntou. Então ali eu já comecei a entender. Eu falei, eu vou ter que controlar o meu treino, a minha carga de treino. Mas enfim. No dia seguinte nós fomos para a academia. Chegou na academia, ele dividiu o grupo em 3. Falou, essa parte vai para membro superior, essa parte vai para membro inferior e essa parte vai ficar fazendo abdômen. Falei, meu Deus do céu, cara. Falei, cara, onde eu tô? Mas ele era a autoridade ali e eu aprendi que a gente tem que respeitar a autoridade. São princípios que nós devemos respeitar. Mas eu vi que aquilo ia me fazer mal. Então eu chamei ele depois, no particular, e falei, professor, eu já sou um atleta mais velho, eu tenho algumas lesões. Se eu treinar em máquina, a probabilidade de eu me lesionar é muito grande. O senhor me permite que eu faça os treinos ali no peso livre? Eu sou formado em educação física, eu já fiz muito curso e falando assim para ele. Aí ele faz o seguinte: conversa lá com o diretor. Se ele autorizar, agora, se você se machucar, eu não tenho culpa em nada. Falei, ok. Eu falei, eu preciso ver o que é melhor para mim. Conversei com o diretor na época, ele era meu amigo. Ele falou, não, Rafael, sem problema nenhum, você assume a responsabilidade? Eu falei, eu assumo. Enfim, e a galera treinando nas máquinas. Os caras começaram a encostar em mim, perguntar por que eu estava fazendo. Eu expliquei os jogadores, falei, mas eu não quero ninguém treinando. O preparador físico é ele. Isso há 2 semanas do campeonato começar. Primeiro jogo, nós tomamos 2-0 do pior time de Brasília e o nosso time se arrastando em campo.
time não tinha força, o time não tinha movimentação dentro de campo. Enfim, ele saiu do clube, a comissão técnica perdeu esse jogo, eles saíram, o auxiliar assumiu, que era um cara atualizado, colocou todo o treinamento que hoje é aplicado em atletas de futebol. Trabalho de potência, transferência de força, trabalho de redução de risco de lesão ali antes dos treinos, e o time foi evoluindo. Então eu vi ali, eu falei, cara, tem hora que a gente precisa, com o nosso conhecimento, se posicionar, não para que você não tenha resultados que não vão ser legais. Eu estava conversando com um atleta de Querobel falando sobre isso. Seu movimento mudou, então o seu treino também você tem que ver aí. Se você está se lesionando muito aqui, você tem que fazer um ajuste nesse padrão aqui para que você não sofra com lesões. Então, assim, às vezes essa cabeça engessada da galera que não procura se atualizar acaba atrapalhando em algum momento. Porque se a gente parar agora de estudar, Cláudio, eu parar agora, não, agora eu já sei muita coisa, daqui a um ano a gente fica para trás. Fora do mercado. E quem vai sofrer com isso? As pessoas que nós atendemos. Os nossos atletas, os nossos alunos, né? As pessoas que vão querer conversar com a gente, porque o negócio está evoluindo cada vez mais. Pô. A educação física, o treinamento estão evoluindo e é muito rápido. O que a gente está conversando hoje, daqui a 6 meses, já vai, se a gente for conversar tudo de novo, vai ter coisa nova. E as pessoas precisam ter essa consciência. É isso aí. É por isso, inclusive, que a gente tem uma comissão científica ativa, né? Também, para trazer informação de qualidade também, porque o Rafa também vou te falar, o que tem de pesquisa mal feita só porque o cara tem que publicar X no triênio para manter o título, nossa senhora. Tá? E tô falando porque eu já fiz também. Eu falo assim, tem que publicar mais 2 artigos. Eu falo, tá, dá alguma coisa para fazer e põe o nome. Tem artigo que tá publicado que tá meu nome lá e eu nem lembro direito do que se trata. Sabe, que eu ajudei a redigir o texto final do artigo, sabe? Eu trabalhei de corretor ortográfico, sabe? Então acontece, cara. Acontece você ter artigo mal escrito também, né? E tudo bem, às vezes você tem um pesquisador iniciante, o cara erra tentando, na melhor das boas intenções, acertar, né? O erro faz parte do processo de aprendizado, inclusive do cientista, né? Faz parte. Mas também, dentro da ciência, também tem política também, tá? Uma vez eu recebi um convite de doutorado para estudar na Rússia, tá? Então tem um programa de uma agência de fomento à cultura russa em vários países, inclusive aqui no Brasil, que já deram apoio, inclusive, para vários campeonatos, que é a Rosatrudne Chestova, tá? E eles me convidaram para fazer um doutorado lá e ia fazer em cima de Querobel Esporte, tá? E aqui no Brasil, quando o pessoal pede as publicações, eles pedem dos 3 últimos anos só, né? E eu peguei e mandei as publicações dos 3 últimos anos lá para o governo russo. Os caras falaram, tá, mas e o resto? Eu falei, tô mandando o mais atual. Eu falei, tá, escuta, mas currículo não é história de vida? Eu falei, é. Eu falei assim, então manda a história inteira, né? Eu falei, gostei mais dessa visão. Tá? Porque você não deixou, você não perdeu aquilo que estava lá atrás, né? Pelo contrário, você está acumulando, né, o negócio. Então eu gostei muito mais dessa visão também, mas enfim, dentro do Brasil a gente tem uma questão de qualicaps, notas e que vale o último triênio, que é para saber se tá ativo academicamente, tá? Mas é outro jogo, é para outro campeonato, é para outra conversa, beleza? Rafa, eu vou agradecer a você aqui pela sua disponibilidade, pela conversa, pelo tempo. São 11h30 da noite já, né? Eu tenho que passar treino ainda também lá para a turma para amanhã. E os cachorros estão tudo dormindo aqui, os coitados aqui no sofá também, esperando eu apagar a luz. Cara, eu queria primeiro assim abrir para perguntas. Se alguém tiver uma pergunta pro Rafa, manda aí, tá? E deixar o espaço para você fazer suas considerações sobre sobre esse campeonato, sobre o sentimento em relação ao Querobel, sobre como é que você está hoje, de cabeça, de saúde e de coração, por favor.
Primeiro, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, obrigado a todos que estão aí com a gente esse tempinho aqui. Eu sempre fico muito feliz em poder falar, sabe, sobre o Querobel, essa modalidade incrível, esse esporte incrível, onde une propósitos, eu acredito muito nisso, propósitos de vida de muitos que estão dentro dessa modalidade têm se cruzado e muitas amizades verdadeiras estão se criando. Então, é uma coisa que me motiva muito, ver essa amizade, essa ajuda um com o outro, isso me deixa muito feliz, né? A felicidade que eu tenho hoje de poder ter a minha família ao meu lado, a minha esposa, a minha filha, os meus amigos que hoje são meus atletas, né? Então é maravilhoso poder saber que eu lá atrás eu plantei uma sementinha e agora eu estou colhendo alguns frutos, como vocês já fazem. Então, se hoje eu estou fazendo isso aqui, vocês podem ter certeza que vocês que começaram, vocês fazem parte disso. E a galera pode esperar um belo campeonato aqui. Né? A gente vai procurar fazer o melhor para receber os atletas, para que todos possam se preocupar somente em fazer a prova e entregar o melhor e que todos possam sair de Brasília muito melhor do que chegaram, como atleta, como pessoa, né, como profissional, em qualquer aspecto, ganhando, perdendo, de qualquer forma, mas que possam sair melhores e mais motivados. Tá, Cláudio? Eu me coloco à disposição aqui, sempre que você precisar ir, para que a gente possa fazer com que o Querobel cresça cada vez mais aqui no Brasil. Legal. Cara, eu vou contar um podre do teu treinador agora pra gente encerrar a live. Eu vou contar um podre do Jefferson Lobo. Lá pra 2016, eu acho, foi por aí, eu lancei um curso de Querobel Esporte numa clínica que eu era sócio, tá, aqui na Vila Nova Conceição. E o Jefferson, eu tinha algum contato com ele pela internet, ele falou, pô, Novelli, eu queria muito ir fazer, tal, não sei o quê, mas tá financeiro, tá complicado, não sei o quê, tá. Eu falei, cara, dá um jeito de vir. Eu tô vendo que você gosta pra caramba do negócio, a gente já conversava muito, já tinha uma empatia muito grande pelo Jeff, cara, é um coração gigantesco. Falei, vamos fazer o seguinte, eu te dou o curso e você dorme aqui na minha casa. Eu nunca tinha encontrado com ele pessoalmente, tá? Aí ele falou, cara, eu vou conseguir, então vou dar um jeito. Ele conseguiu a passagem. Algum aluno dele deu a passagem para ele, não lembro quem foi, mas ele conseguiu a passagem e veio. Sem a gente nunca ter se visto, eu avisei a Ana, a gente tinha acabado de casar, né? Eu falei assim, ó, tá vindo um amigo meu lá do Recife, vai ficar em casa. Eu falei, quem que é? É o Jefferson. Você conhece ele de onde? Ele falou, da internet. Ele veio e ficou em casa, tá? E fez o primeiro curso dele de Querobel Esporte comigo, isso faz, sei lá, 8 anos, 7 anos por aí. Tá, depois confirma com ele. Mas o podre da história é que é o seguinte, o Jefferson sempre um cara muito solícito. Quando a gente olha, ele tá lavando louça, né, lá no nosso apartamento. Aí ele vira e fala o seguinte, rapaz, tu não deixa Dani saber que eu tô... Ó, falei nele, ele entrou, tá? Agora ele vai confirmar. Agora o homem vai confirmar. Jeff, estamos falando de você aqui, que ele, quando eu te convidei para ir na minha casa fazer o curso de Querobel Esporte, né, que você ficou hospedado lá em casa, eu falei, não, vem, não vou te cobrar nada, vem, faz o curso, fica hospedado em casa. Aí pegamos o Jefferson, lavando louça lá. O Jefferson solta o seguinte, rapaz, tu só não deixa Dani saber que eu tô lavando louça aqui, porque lá em casa eu não lavo, não. Ai, 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 ai. Tá só para entregar um podre do teu treinador, tá? Teu treinador tem medo da Dani, tá? Mas é muita resenha. Pô, quando a gente junta, é muita resenha, cara, é muito legal tá todo mundo junto, porque é muito bate-papo, é muita coisa. Ó, o Guto aí, Guto quase não gosta da resenha também. Não, Nossa, quase nada. Vou entrevistar essa máfia toda, tá? O Jefferson, Guto, tá? Já foi o Cris, vai o Leonel Ribas, Edu Prado, a Priscila só Beck, Patrícia Melo, Léo Melo, o Brian vai entrar também, tá? O Juan.
Então eu quero entrevistar o Ricardo W, quero entrevistar o Rodrigo Machado, já topou também. Bacana. Amanhã acho que acho que amanhã é o Brian, quinta o Neto, aí sábado e domingo tem umas 3 entrevistas cada dia ainda, vai ter coisa. Agora, a Patrícia já colocou lá, vai entrar no livro. A história. A gente começou a levantar os podres aqui, gente, não, nem precisa escrever de Kettlebell no livro Ô, aqui. Cláudio, Só de história da carochinha vai ter um monte. quando você for lançar o do Léo, coloca a foto dele ele fazendo o movimento que ele postou hoje com a mãozinha na cintura. Dá um print Ah, e aí você põe ah, essa mãozinha na é, cintura dele aí, tá demais. eu tenho que tomar cuidado porque eu também tenho muita história também, senão o feitiço vira contra o feiticeiro. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas Ah, que joia. bacana, que bacana. Valeu. Rafa, muito obrigado, meu irmão. Obrigado para a galera que ficou aí acompanhando até agora. Tá? Eu vou soltar o próximo post, se eu não estou enganado. Amanhã a próxima conversa é com o Brian, lá do Paraná. Tá? E daí a gente tem Brian, tem Neto, tem Nicole. Meu, tem muito papo. Ainda essa semana aqui tem mais umas 7, 8 entrevistas. A outra semana vai ter mais uma porrada. Na outra vai ter mais uma porrada. Eu acho que a gente vai bater umas 30 entrevistas Mas daí, fácil. já, Tá? e aí a gente Espero faz que uma mesa redonda final aqui em Brasília, entendeu? aí vira podcast. É, Eu acho que vai ser bom, interessante. muito Tá? bom. Eu sugiro fazer isso, inclusive, naquele restaurante que você falou que tem atravessando a rua lá. Né? Pode ser Sim, uma com boa. certeza. Se acabou a última prova, eu vou pegar minha cerveja zero, que eu estou em período de abstinência até abril do ano que vem, e a gente faz a resenha. Tá? O local já tem. É isso. É isso. Valeu, meu irmão. Muito Falou, meu obrigado. irmão. Valeu, galera. Eu Obrigado por agradeço. todo mundo aí. Vamos que vamos. Até amanhã. Falou, boa noite, galera. Tá Abraço. salva, vai ficar salva a live. Tchau, tchau. Obrigado, Tchau, tchau. Rafa. Adeus.